Então, meus amores, muito bom dia. Vamos dar continuidade aqui a mais um encontro. Sejam bem-vindos, na verdade, a mais uma aula. Eu estou muito contente de estar com vocês. Eu espero que do outro lado a situação seja a mesma, apesar de ser quase ser 8 e 10 da manhã, ainda está todo mundo dormindo, tá todo mundo tirando a meleca do nariz, mas enfim, não tem problema. E vamos dar continuidade ao nosso assunto, povo. Olha, na última aula nós demos uma pincelada sobre o movimento quinhentista, não é? E algumas considerações do movimento seiscentista. Mas, professor, não é o barroco? Sim, é o barroco, mas ele é também conhecido como seiscentista por se desenvolver lá, né, no século XVI, nos anos 1600, não é? Então a gente viu o contexto em que se deu esse movimento, não é? Na verdade, essa manifestação literária. Existe aí uma problemática porque alguns autores consideram o barroco como uma escola literária, quando a gente fala de Brasil, propriamente dita, enquanto que outros já não consideram, mas sim uma manifestação. Professor, qual é a diferença entre uma escola ou período literário e uma manifestação literária? Porque, primeiro, uma escola literária, nós vamos ter autor, nós vamos ter obra e nós vamos ter aí um meio de circulação dessas obras, não é? Ou seja, o público para poder consumir aquele material. Lembrando que todos esses autores vão ser influenciados pelos momentos que estão acontecendo naquele período. No Brasil, a situação é diferente. Nós não temos um público leitor brasileiro formado, até porque se trata ainda de colônia. Nós temos os primeiros anos de ocupação do território e as pessoas não estavam preocupadas com leitura. As pessoas não eram alfabetizadas, até porque não tinha escola no Brasil na época. A educação ficava a cargo dos jesuítas, mas não tinha uma instância educacional. Afinal, todos os produtos que vinham em termos bibliográficos, vinham da metrópole. Então não se tinha um público letrado, não se tinha um público leitor. E se não tinha um público leitor, não havia quem consumisse aquelas obras. Poucas, por sinal. Nós tínhamos ali 2 ou 3 ou 4 autores que, em contato com a metrópole, produziam alguma coisa com um certo direcionamento para a metrópole, pessoal. Então, no encontro de hoje, nós vamos discutir e perceber e ver e analisar todos esses verbos no infinitivo, como é que se deu o barroco em termos de Brasil, certo? Então, lembrando, barroco brasileiro, vamos trabalhar com aquele conceito de que não se trata de uma escola literária 100%, mas de uma manifestação literária, até porque nós vamos ter pouquíssimos autores produzindo obras, nós não vamos ter um público leitor considerado, até por conta das situações. E o que vai embasar o nosso barroco aqui naquela época são as temáticas. Vamos ter temáticas religiosas, vamos ter aquela dualidade do corpo e da alma, vamos ter aquela dualidade do céu e do inferno, vamos ter aquela dualidade dos anjos e dos demônios, algo bem na esteira lá da Contra-Reforma, afinal, era o contexto histórico da época, entendeu? Sim, Luiz, a situação é o período colonial. Nós temos aí os primeiros anos de colônia. Se a gente considera que a ocupação do território brasileiro começou lá em 1545, 1550, nós temos um intervalo aí de aproximadamente 30 anos, não é? Quando a primeira obra barroca, que foi a Prosopopeia do Bento Teixeira, foi lançada. Então, nós tínhamos pequenos núcleos urbanos. Nós tínhamos São Vicente, nós tínhamos a capitania do Recife, nós tínhamos São Salvador da Bahia, e eram núcleos urbanos que ainda estavam se desenvolvendo. Algumas feitorias, alguns fortes, algumas igrejas, algumas casinhas, algumas fazendas e pronto. Então, não havia um público leitor, até porque a intenção da colônia na época, desculpa, gente, crise de sinusite, a intenção da colônia da época era justamente extrair
ok? O povoamento se deu um pouquinho depois, se vocês forem olhar do ponto de vista histórico, tá? Então é isso, olha. Quando a gente fala de... Desculpa, gente, sinusite. Quando a gente fala de barroco no Brasil, nós vamos trabalhar com uma manifestação, como eu estava falando, com poucos autores, com alguns poemas, com algumas obras, e um público leitor enfim, essas obras estavam embasadas dentro daquela temática do contexto geral, não é? A perspectiva religiosa, a questão do salvamento da alma diante dos pecados da terra, diante dos pecados mundanos, papapá. E eles vão trabalhar com duas vertentes, que era o que a gente deveria ter mencionado na última aula, mas eu deixei para hoje, quando a gente adentrasse no campo literário, até porque a gente vê o barroco nas artes plásticas, né? Na escultura, na arquitetura e na pintura. Então, quando a gente entra na literatura, nós vamos ter aqui dois conceitos que vão sustentar a produção. Nós vamos ter um conceito conceptista e nós vamos ter um conceito cultista. Vamos já já adentrar esses caras aí. Beleza? Então, sem mais delongas, simbora aqui. Olha, considerações iniciais, pessoal. É preciso que a gente veja os antecedentes, não é? Então, no Brasil, o que é que foi essa vertente? Então, foi uma manifestação literária, beleza, de características próprias enquanto Brasil colônia. Professor, por que de características próprias? Porque eles vão trabalhar com a realidade local. Lembrando que o barroco já existia na Europa anos antes. Então, aqui ele vai se adequar conforme a realidade. Então, quem foi que produziu esse movimento? Nós vamos ter algumas academias literárias que tinham contato com o que acontecia na Europa. Geralmente eram filhos de pessoas bem abastadas que viajavam para Lisboa, para Coimbra, enfim, para Portugal, para a metrópole, tinham contato com o que estava acontecendo lá, voltavam e reproduziam por aqui. Então, nós vamos ter um fluxo aí, um intercâmbio. Nós vamos ter portugueses vindo para o Brasil, produzindo barroco, às vezes portugueses voltando para a metrópole, ok? Nós vamos ter brasileiros indo para Portugal, tendo contato, voltando. Então, é esse fluxo literário. São poucas pessoas que vão ter contato com essa tendência e vão trazer para cá, certo? Então, o marco inicial, percebam que dentro da esteira literária sempre vai haver uma obra que vai definir, que vai abrir, que vai inaugurar o movimento. No caso aqui foi Prosopopeia, do Bento Teixeira, escrita em 1601. Essa obra tem uma importância porque ela vai ser construída nos moldes dos Lusíadas, do Luís de Camões, lá do humanismo português, não é? Aquele poema épico que narra os feitos do povo português. Então, o Bento Teixeira simplesmente vai mirar nos Lusíadas e pronto, vai construir um poema épico e que vai exaltar a família Albuquerque, sobretudo Jorge Albuquerque, que foi o terceiro donatário da capitania do Pernambuco. Olha aí, estamos trabalhando com o Brasil colônia. Então, Bento Teixeira vai puxar o saco dos Albuquerques desse jeito. Ele vai elaborar esse poema enquanto estava na prisão, lá em Lisboa, e quando volta, tá aqui, ó, cara, eu gosto muito de ti, escrevi esse poema pensando em você, na sua família, e no que você tem feito pelo nosso Pernambuco. Eles vão olhar assim, ok, tá legal, obrigado, então, ok, tá livre da prisão, fica aqui com a gente. Basicamente isso. Então, percebam que aí existem influências de uma tendência ainda medieval, que era o formato do poema, um poema epopeico, narrando os feitos. Isso é bem humanismo, isso é bem transição. Afinal, na Europa, o humanismo foi a transição, não é? Da idade medieval para a idade moderna. Fim do humanismo para início do barroco lá na Europa. Aqui, como nós não tivemos Idade Média, né? E a literatura só começou a se iniciar, a literatura começou a iniciar, beleza, Romulo. A literatura começou a engatinhar com o barroco, então tinha ainda esses resquícios de uma literatura
europeia, tá? O molde, na verdade. Então, quando é que aconteceu? Durante toda a ocupação efetiva do território brasileiro, bacana. Vocês sabem da história, eles vieram em 1500, acharam por acidente, depois voltaram, começaram a construir alguns fortes para proteger das invasões, mas a ocupação efetiva se deu aí da virada de 1500 para 1600. Então, ela vai de 1601, com a publicação do Bento Teixeira, Prosopopeia, e o Barroco vai terminar lá em 1768 com a fundação das Arcádias, tendo início aí o movimento do arcadismo, que já vai ser uma outra realidade. Então, o Barroco aqui vai abordar os temas religiosos, né? Na figura do padre Antônio Vieira e também do Gregório de Matos, só que o Gregório de Matos também vai, né, escrever algumas coisinhas sobre a sociedade de Salvador da época. Então, nós vamos trabalhar com esses dois nomes, o Antônio Vieira e o Gregório de Matos. Beleza? Alguma dúvida, povo? Alguma dúvida? Sobre esses dois nomes. Diga, Luiz. Sim, esses dois caras são os que vão ter um número considerado de produções. É claro que havia outras pessoas, mas eles vão se destacar mais em termos de produção, tá? Então, nós vamos ter o Gregório de Matos escrevendo poemas, escrevendo cartas, nós vamos ter o Antônio Vieira escrevendo poemas também, escrevendo sermões, afinal ele era um padre, escrevendo também teatro. Eu não sei precisar a quantidade, mas foi muita, entendeu? Esse pessoal, era o que tinha, né, em termos de entretenimento. Quando a gente chegar no romantismo, a gente vai ver uma outra realidade. É claro, cada período aqui vai pegar um momento histórico, vai pegar uma realidade. Então, imagina bem aí, Brasil Colônia. O que é que tinha no Brasil Colônia? Só fortaleza, só engenho de cana, só os núcleos sendo construídos e índios sendo explorados, né? Enfim. Olha, o interessante é que o barroco vai atingir o auge já em 1700, sobretudo nas artes plásticas, como a gente comentou no nosso último encontro. Então, a temática religiosa vai ser muito bem explorada e vai ser muito bem acolhida aqui no Brasil. Tanto que a gente pega bem aí o ciclo do ouro, que vai favorecer o boom dos centros urbanos, sobretudo lá em Minas Gerais, não é? Com aquelas cidades como Diamantina, como Ouro Preto, como São João del Rei, que possuem os conjuntos arquitetônicos barrocos, como se diz, na, meu Deus, tem um termo. É, pronto, Ouro Preto é a cidade que contém o maior conjunto arquitetônico em estilo barroco da América. Porque se você olha a arquitetura, como a gente explorou na última aula, você vai ter formas que são assimétricas, você vai ter o rebuscamento de detalhes, você vai ter formas que dão a ideia de movimento. Então, ir a Ouro Preto, ir a Diamantina, é mergulhar nesse passado barroco aí da nossa história, certo? Eu diria, Luísa, que foi meio a meio, foi bem equilibrado, tá? Então, olha, acerca da produção literária, povo, vamos trabalhar com esses dois conceitos, são muito importantes para a gente poder perceber o trabalho dos escritores. Há duas vertentes quando a gente fala de barroco. Há uma vertente cultista ou cultismo, não tem problema, ou vai ter uma vertente conceptista ou conceptismo. Isso é uma questão de nomenclatura. Professor, o que quer dizer uma delas?
Cara, é muito comum você abrir o livro e ele tá lá dizendo que o cultismo, ele vai prezar no jogo de palavras, no rebuscamento, e no conceito vai ter lá o jogo das ideias. Não é bem por aí. É por aí, sim. Só que o cultismo, ele se preza na estrutura, na forma. Quando eu digo forma, na linguagem rebuscada, no exagero das figuras de linguagens que ajudam na construção de imagem, ou seja, no uso de metáforas, no uso de antíteses, no uso de hipérbole, o exagero, a antítese nas ideias opostas, não é? As metáforas, as comparações implícitas, não é? Quem vai trabalhar com esse tipo de ideia é o Gregório de Matos. Já o conceptismo, você vai ter a retórica, você vai ter a oralidade, você vai ter o discurso, você vai ter o convencimento por meio da retórica, por meio do discurso. Quem é que vai fazer isso? O Antônio Vieira. Então, enquanto que o Gregório de Matos concentra-se na poesia, o Antônio Vieira ele vai trabalhar com o convencimento das pessoas. Ele vai trazer situações baseadas em sermões, mostrando que, ei, se você não seguir a palavra, vai acontecer isso bem daqui. Então, a retórica mergulhada aí dentro do sermão, os conceitos trabalhados dentro dos sermões. Outra coisa, a gente não pode considerar, o cultismo é Gregório de Matos e conceptismo é Antônio Vieira. Não são conceitos estanques, certo? Os dois vão transitar entre um e outro. Há produções do Gregório que têm uma pegada conceptista. Há produções do Antônio Vieira com uma pegada cultista e por aí vai. A gente não pode dizer 100% que eles são definidos por esses dois conceitos, porque eles vão transitar entre um e outro. Porém, a produção deles é marcada por cada um, fortemente por cada um deles, certo? Vamos pegar aqui um exemplo. Características base do nosso barroco, não é, povo? Nós vamos ter uma linguagem bem dramática, justamente a ponto de convencer, de assustar. Nós vamos ter um racionalismo, sobretudo na pegada conceptista. Nós vamos ter um exagero e rebuscamento na pegada cultista, o uso de figuras de linguagem na pegada cultista, né? As antíteses, metáforas, comparações, hipérboles, união do religioso e do profano. Aqui quem vai trabalhar melhor com isso é o menino, o Antônio Vieira. Arte dualista, ou seja, céu, inferno, carne, pecado, esse tipo de coisa. Jogo de contrastes, novamente, você vai ter palavras que vão aludir a antíteses, por exemplo, céu, inferno, noite, dia, claro, escuro. Valorização de detalhes, isso aqui mais na arquitetura, e olha só, cultismo, jogo de palavras, falou em cultismo, a gente está falando nas figuras de linguagem, no embelezamento, na estrutura. Falou em conceptismo, nós estamos falando aqui do convencimento. E como não temos fotografias ideais, olha só essas resoluções aqui em iPhone da época do menino, do Gregório de Matos e do Antônio Vieira. Então são esses dois caras aqui que vão embasar o nosso barroco. Então, quem foi o Gregório de Matos, este senhor belo aí, barbudo, bonito, bem calvinista? Olha, foi a maior expressão do nosso barroco. E aí ele vai ter uma produção, Luiz, marcada pela, olha só, poesia lírica, religiosa e satírica. A lírica vai ter uma pegada amor, muito enaltecendo mulheres que são tidas como deusas, que são virtuosas, que são divas, não é? Ele escreve sobre essa mulher, sobre esse amor mesmo etéreo, mas que não pode ser realizado, porque se realiza entra a questão do pecado, não é? A erotização. Já a satírica é porque esse cara não tinha papas na língua. Ele descia o cacete lá nos poemas, atacando todo mundo da sociedade baiana da época. Tanto é que os ataques que ele escrevia fizeram-no ser conhecido por Boca do Inferno, porque o
o homem não tinha papa na língua. Era algo bem escárnico, era algo bem maldito mesmo. Olha, escárnio, maldizer, a gente pega bem uma ponte para o trovadorismo, né, que também trabalhava com poemas. Então, esse cara aqui, ó, por meio das figuras de linguagem, por meio do cultismo lá, ele descia o cacete na sociedade baiana e pronto, não queria conversa. Daí ele ficar conhecido como Boca do Inferno. Ele já foi excomungado, perdeu lá o direito de entrar na igreja. Menino, o cara não era gente. Vamos ver um poema dele. Olha, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ó, pelo título você percebe que ele já vai ter uma pegada bem religiosa, né? Pequei, Senhor, mas não, cadê meu bichinho? Mas não porque hei pecado. Da vossa piedade me despido, porque quanto mais tenho delinquido, ou seja, tenho feito coisas erradas, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, eu errei muito e pelos meus erros eu quero pedir o seu perdão. Se basta a vós irar tanto o pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, os tem para o perdão lisonjeado. Novamente ele trabalha com aquela ideia de que eu pequei e o Senhor pode absorver os meus pecados, né? Se uma ovelha perdida já é cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Cobrai-me e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então ele faz aqui, não é, alusões aos textos religiosos, sobretudo as parábolas de ovelhas, não é, e dos seus bons pastores. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o ato de confissão e de arrependimento, não é? Na lírica religiosa, prevalece o caráter barroco do dualismo, ou seja, eu pequei, quero ser salvo, o erro e o perdão. E aí, o homem quer desfrutar de valores terrenos, mas também quer ir para o céu. Lembra lá o que a gente falou na última aula, que a nossa sociedade até hoje é barroca? Veja bem aí aquele caso daquela deputada Flor de Lis, religiosa, mas o que foi que ela fez? Né? Na lírica amorosa, acontece o medo de cometer o pecado da carne em virtude da mulher ser pecadora. Então, nós vamos trabalhar um conceito bem aqui de que a mulher é muito próxima da imagem de Eva. A mulher que carrega o pecado, a mulher é sedutora, a mulher é traíra, a mulher pode ser um anjo no momento, mas de repente ela é o próprio demônio que leva o homem à tentação. Olha aí, gente, que coisa, né? Se bem que Se bem que até hoje o pensamento não mudou, né? Tem muito homem que bota a culpa aí na mulher e que é totalmente errado. É pesado, Luiz. É muito pesado. Você vê muitas mulheres aí sendo culpabilizadas, vitimizadas por coisas que elas não fazem, né? Então, é bem isso. E a mulher nessa época aqui, ela tinha a questão da castidade. Ela tinha a questão de, enfim, a sociedade barroca, colonial, era muito patriarcal, era muito forte. O homem podia aprontar todas e a mulher tinha que ficar em casa, de cabecinha baixa. A mulher ia dormir, o homem chegava dizendo: abra as pernas, eu vou lhe usar. Ah, mas eu não estou com vontade, você é mulher, cumpra com seu dever. Desse jeito. Era muito pesado. Então é isso, pessoal. A poesia desse cara, percebam aí, não é? Já a do padre Antônio Vieira, nós vamos ter centrado nos sermões, não é? Então, ele vai ser considerado o maior orador sacro em literatura luso-brasileira. Por que luso-brasileira? Porque ele também teve uma produção lá em Portugal, não é? E aí ele destacou-se por seus sermões entusiastas, olha só, povo, impregnados de filosofia. Filosofia, retórica, retórica, conceptismo. Observação, povo. O padre Antônio Vieira representa também a vertente conceptista, mas escreveu, como eu acabei de dizer, em um estilo bem cultista. Então, ele vai ter obras nesses dois lados. Porém, a produção dele vai ser maior nesse quesito aqui, certo? Então, nós vamos ter a análise do sermão da sexagésima, que ele vai escrever, não é? E talvez é um dos mais famosos
dele, se não mais. Então, nós vamos ter aqui a parábola do semeador, como o próprio texto já diz, não é? Narrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E o que é que vai dizer o sermão da sexagésima? Ele vai dizer que Deus espalha sementes. Algumas florescem, outras não. E o que quer dizer com essa ideia? Olha aí, essa ideia da semente. Quer dizer que alguns ouvem a palavra de Deus e a levam adiante, não é? E aí ele vai se questionar ao longo do sermão por que a palavra de Deus é tão poderosa, tem tantos pregadores, mas não se tem nenhum fruto dessa palavra. Ou seja, todo mundo aceita a palavra de Deus, mas não faz o que está sendo dito ali. E aí ele vai se questionando ao longo do poema, perguntando se do sermão, se a culpa é realmente de Deus, dos ouvintes ou do pregador. Quem é que está errando aí nesse rolê todo? E aí, quando ele analisa o estilo do sermão, ele vai chegar à conclusão de que as palavras dos pregadores são palavras. Todo mundo diz o que quer. O padre está lá dizendo aquele monte de coisas, mas tudo é palavra de Deus. Ou seja, vem de cima. O padre só transmite, o orador, o religioso. Cabe às pessoas seguirem aquela palavra, que era o que ele estava observando. Então, olha só, nós estamos falando aqui de 1600. Alguma coisa mudou? Estamos em 2020. Não mudou. Por isso que eu digo, a sociedade ainda é barroca, ainda tem aquela fiscalização, ainda tem aquela coisa temente a Deus, mas as pessoas não fazem o que tá ali. Amem o próximo e as pessoas não amam, querem, enfim, que o outro morra. Mas depois querem a salvação eterna, né? Por isso que as pessoas dizem, Deus está vendo. E no dia do juízo final vai passar tudo em slide. Era mais ou menos isso aqui, a ideia. Só que não com essa linguagem, né? Sim, Luiz, eles também viviam em sociedade, mas uma sociedade bem hipócrita, né? Hipócrita, bem hipócrita. Até hoje, pessoal, as pessoas vão à missa para receber a hóstia, para nutrir a alma, mas saem de lá carregadas de veneno do mesmo jeito. Então, do que adianta ir à missa? Era a mesma coisa aqui. Era a mesma coisa aqui. Não mudou nada, povo. Não mudou nada. Por isso, meninos, em síntese, o barroco marca. Bora pegar síntese, fechamento. O barroco vai marcar aqui o início de uma manifestação literária brasileira, não é? Por quê? Alguns autores produzindo algumas obras, mas não tem um público leitor. Características dessa vertente no Brasil, marcada por obras cultistas, rebuscamento, jogo de palavras, figuras de linguagem e conceptismo. As ideias, o convencimento por meio da retórica. Quem é que vai fazer isso? Gregório de Matos, o Boca do Inferno, porque ele falava mal das pessoas. E certíssimo, faria o mesmo. Ele vai trabalhar com cultismo, e quem vai trabalhar com conceptismo é o Antônio Vieira, lá com seus sermões. Só que, olha só, não são conceitos estanques. Eles vão transitar um no outro, certo? E aí, povo, vamos bater naquela tecla de que a sociedade, sim, é barroca ao extremo. Flor de Lis que o diga, né? Então é isso, pessoal. Lembrando que a aula vai estar disponível daqui a pouquinho lá no YouTube, para quem quiser assistir de novo. Ficou com alguma dúvida, não pode assistir a aula, então vai lá e assiste, certo?